Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cléa, eu sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho com a abordagem TCC, terapia cognitiva comportamental e com a abordagem da terapia do esquema. Eu sou pós-graduanda em TCC e pós-graduanda em psicopedagogia. Posteriormente, eu vou fazer uma pós em terapia do esquema, se Deus quiser. Eu tô aqui nessa noite, aqui tá à noite, não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, mas aqui tá à noite. Vou falar com vocês um pouco sobre o esquema de emaranhamento. Como eu disse, eu trabalho com a terapia de esquema e a gente, num trabalho que é feito na clínica, né, ali, terapeuta-paciente, a gente faz uma análise, um método de observação, a gente usa também questionários de Yang, né, a gente usa inventário de estilos parentais e a gente ali chega à conclusão de quais esquemas essa pessoa tem, adquiriu no decorrer da sua fase de desenvolvimento, que foi a infância e a adolescência, entendeu? E aí, eu vou falar hoje com vocês sobre o esquema de emaranhamento. Como é o esquema de emaranhamento? Funciona da seguinte forma. No esquema de emaranhamento, por exemplo, uma adolescente chegou, aquela menina chegou naquele momento ali da adolescência. E aí, eu estou usando a adolescência, mas isso pode acontecer antes, claro. Isso vem desde o início do desenvolvimento dessa criança. Esse pai sempre colocando a sua vontade como prioridade e esquecendo que o filho não é uma parte dele. Porque o que acontece? Eu gerei os meus filhos. As mães geraram os seus filhos, né? E quando o filho tá aqui dentro do nosso ventre, ele é um com a gente. Então, aquela simbiose ali, mamãe neném, mamãe bebê. Mas o bebê nasce, já não somos mais um. Nós somos dois. Eu tenho o meu self, eu sou a Cléa. E o meu filho é meu filho. Então, eu tenho que desenvolver o meu filho para que ele perceba que ele é outro. E eu sou a mãe dele. Ele não é uma extensão da minha pessoa. Então, essa fase de amamentação, eu tô ali e ele vai aprendendo que ele é outro. Eu vou trazendo isso no desenvolvimento dele, no dia a dia, né? Mostrando para ele que ele é outra pessoa. E aí os pais, às vezes, não permitem que os filhos façam as suas escolhas. Desde pequenos, é sempre do jeito do pai. É sempre... A criança tenta fazer de um jeito, não, é esse jeito aqui que é o certo, meu filho. É esse jeito aqui. Dessa forma, não. É assim, entendeu? Mais ou menos assim para vocês entenderem. O que acontece? Chega na adolescência, por exemplo, um jovem olha os amigos na escola, hoje em dia tá na moda tatuagem, tá na moda piercing, e aí esse jovem chega em casa e fala assim, mamãe, eu quero colocar um piercing. Aí a mamãe fala, de jeito nenhum, você não vai colocar piercing de jeito nenhum, isso não é certo, você não vai colocar. Isso aí é um exemplo, tá? É um exemplo bem banal. Mas aí tem coisas mais graves. A mãe escolheu um casamento para um filho, isso é muito triste. Tipo assim, involuntariamente esse filho aceitar. E assim, a mãe talvez inconscientemente, vamos dizer assim, o filho gosta de uma menina e ela diz, essa menina não é menina para você, porque ela tem um padrão moral. Essa menina age assim, assim, o menino gosta muito da menina, então já tá namorando há um tempo, ele acaba abrindo mão da namorada por conta do padrão da mãe. Não, eu não aceito essa daí. Aí ele vai para a faculdade e aí ele quer fazer uma determinada faculdade. Os pais vão e dizem, não, eu só vou pagar a faculdade se for essa, porque essa faculdade aí não dá futuro. Ou então tem mães que vão ao extremo, não, eu sempre sonhei em ser uma advogada, então você vai fazer direito. Aí assim, os pais realizando seus sonhos nos seus filhos. Assim, é um emaranhamento, não dá para saber quem é quem, é uma bagunça. Então, assim, na verdade, os pais precisam respeitar os desejos dos seus filhos. E aí é uma confusão na cabeça desse jovem. Quando ele chega na maioridade, é uma confusão porque é uma dependência. Ele não sabe fazer escolhas, porque sempre quem escolheu foram os pais, porque os pais sabem o que é certo. Geralmente esses pais têm um padrão rígido. E aí eles têm aquela forma de pensar e o filho sempre se submetendo, vivendo um falso self,
sempre vivendo aquilo que o pai e a mãe queriam, sempre vivendo aquilo que a mãe e o pai queriam. E aí chega nesse estado, nessa idade de 18 anos, e aquela confusão de maioridade, e ainda está envolvido ali na relação com os pais, e querendo viver o seu próprio self, querendo viver a sua própria vida, mas com medo por ter tido sempre alguém que fizesse as escolhas por ele. Então assim, entra também no estado de conflito. E aí, por exemplo, esse jovem que optou em se submeter, porque ele pode também ele acaba adquirindo também um esquema de subjugação, que aí pode ser até um esquema secundário do de emaranhamento. Ele pode aparecer nas outras relações também. Quando ele casar, ele pode submeter a sua esposa, ou a esposa submeter muito ao marido, fazer tudo que o outro quer, porque ela está acostumada com esse padrão de relação. E aí também nas relações de amizade, sempre ser aquele que cede, sempre aquele que é o bonzinho, sempre aquele que faz tudo que o outro quer, porque por medo da perda, do rompimento daquela amizade, aí pode entrar vários esquemas, abandono, subjugação, tantos outros. Depois eu falo sobre os outros. Aí o que acontece? Esse jovem pode sim viver esse falso self durante muito tempo. E aí ele vai e se submete às vontades dos outros. Só que chega um ponto que esse jovem pode desenvolver uma ansiedade ou depressão, e depois só um terapeuta ali, na terapia, que ele vai descobrir o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque ele viveu sempre em função do outro, e ele nunca conseguiu dizer não para o outro, ele sempre se submeteu ao outro, sempre se subjugou ao outro. E isso não é saudável, né, gente? Aí vai chegar um ponto que ele vai adoecer. Aí imagina um jovem que foi fazer uma faculdade que não era o desejo dele, mas aí pela conversa dos pais, pela orientação, não, essa é a melhor, ele tinha um sonho de fazer aquela outra faculdade, nem de fazer uma faculdade, de ter uma profissão que não precisava de uma faculdade. E aí ele pegou e viveu ali aquilo que os pais quiseram, arrumou um bom emprego, ele é um cara bem sucedido, mas ele caiu numa depressão que ele não sabe por quê. E ele vai para terapia. E sabe que eles descobrem lá na terapia, os dois, tanto ele e o terapeuta ali, na parceria ali, descobrem que ele viveu um falso self durante muito tempo. Descobrem que ele viveu uma vida que não era a vida que ele queria viver. Descobre que ele sempre viveu em função do outro. Descobre que ele sempre se subjugou por causa do outro. Descobre que ele não é feliz porque ele não realizou seus próprios sonhos, não realizou suas próprias vontades. E aí tem que fazer um acompanhamento ali para poder mudar, né, esse modus operandi, né, para que esse paciente consiga funcionar de uma forma mais adaptativa. Então, assim, eu convido você, pais, a respeitarem a subjetividade dos seus filhos. Respeitem os seus filhos. Respeitem as escolhas dos seus filhos, oriente-os, sim, com amor, com cuidado, mas respeitando o seu limite, respeitando o seu filho como o outro, como um ser subjetivo que tem escolhas, que é singular e que eu tenho certeza que é muito especial para você. Se você ama o seu filho, então respeite esse limite, tá bom? Deixe o seu filho viver o seu self e vive o seu. E se você tem dificuldade de aceitar isso, vai pra terapia, vem pra terapia, eu tô aqui para ajudar você. Entra aqui embaixo, abre aqui na descrição do vídeo, vou colocar o meu telefone. Entra em contato comigo pelo WhatsApp, eu posso falar com você e a gente começa um acompanhamento online e eu te ajudo com relação a essas questões, tá bom? Um beijo, é um prazer sempre conversar com vocês. Até o próximo vídeo.